Bom, galera, então, continuando aqui a aula, tá? Nós vimos que aqui, ó, a gente teve aqui, eu vou fazer tudo de novo aqui o desenho, para vocês entenderem a diferença de um boss e um choque, ok? Tem uma tendência de alta, lembra? Quebrou esse topo aqui, quebrou esse topo aqui, quebrou esse topo aqui, quebrou esse outro topo aqui, quebrou o topo? Não. E fez um topo mais baixo do que aquele lá de cima, ó. Isso também você tem que cuidar. Veio aqui, fez aquele topo lá, foi lá, fez aquele topinho ali e blaus. E ele acaba fazendo o que aqui? Um choque. Eu vou escrever para vocês aqui. Choque, certo? O que é o choque, Cris? Nada mais é do que change of character, ou seja, mudança de característica. Mudança de característica do que, Cris? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ó, uma tendência de alta, eu falei para vocês que é topos e fundos ascendentes, ou seja, ascendente é para cima, ascendente, tá? No momento que ele não faz um novo topo e falha o fundo, ele faz um choque dentro de uma tendência, que se você botar o tal do canal de alta lá, você vai ver a tendência, né? A quebra dessa tendência aqui, ó, nesse momento. A quebra do canal, etc, tá? Então tudo aqui, ó, tudo aqui era um topo que foi quebrado. Era um topo e 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 não foi quebrado. O preço andou para baixo. Ou seja, isso aqui era um boss, 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 boss. Cadê o boss daqui? Não continuou quebrando estruturas para cima, ou seja, ficou fraco, certo? Ficou fraco. E é nesses momentos que o SMC, tá? Ele é muito bom nessa questão, tá? Esses termos, boss, choque, fervently guerra, isso nos ajuda a nossa mente ter interesse sobre isso. Ah, o que é um choque? Gera curiosidade. Ó, vamos falar um pouco sério. É psicológico isso. Fazer os nomezinhos bonitinhos aí é psicológico. O cara lá, o ICT, fez esses nomezinhos aí. Ele poderia trabalhar com o termo quebrou. Vamos lá. Ele poderia ter trabalhado com o termo de rompimentos de topo e termo de quebra de estrutura, mas ele não fala quebra de estrutura, ele fala choque. Ele fala boss, choque. É mais chique, né? É mais bonito e gera curiosidade para a galera saber o que é. Então, tudo que gera interesse gera vendas, muito mais dinheiro, né? Eu poderia muito bem fazer um curso de SMC e vender, porque gera interesse, gera curiosidade em saber, opa, é algo novo, porque a galera aí fora está estudando, setupzinho de não sei o que, média móvel, isso e aquilo, e aquele outro. E aí quando vem algo novo, né, a galera já está cansada do velho, eles querem o novo, então isso gera interesse. E a nossa mente, ela tem interesse por coisas novas, sabe? A todo momento. Então, essas palavras, elas fixam mais dentro da nossa mente, no nosso psicológico, e acaba que a gente decora mais fácil, tá? Então, o choque ele é muito importante dentro da análise SMC. Por quê, Cris? Porque ele vai te ajudar a entender que não é mais para comprar aqui. Ó, essa pernada aqui, ó, ela foi tão forte, que ela quebra a característica de uma tendência de alta. Ou seja, o que tem aqui dentro? O que foi que aconteceu aqui nesse ponto? O que é isso? O que é aquilo? Eles ficam procurando motivos, que daí a gente vai emendar com a aula de order block. Porque na teoria do ICT, quando acontece um choque, tá? E choque acontece em qualquer momento num gráfico menor. De novo, utilize gráficos maiores. Tá? E o cara que criou isso aqui, né? Ele é americano, etc e tal. Vocês sabem que americano opera pares de moeda, forex, ações, índice de lá, que é muito, é trilhões que movimenta por dia lá. Então eles usam gráficos maiores, gente. Vocês têm que parar com essa palhaçada de querer achar que tudo isso de SMC vai funcionar em gráfico pequeno, em gráfico menor, tá bom? Então é gráfico grande que vocês têm que usar. O que é os gráficos que eu já venho falando com vocês? 1 hora,
Nesse caso aí da Protel, usar o choque, considerar sim na região certa até os 5 minutos, beleza, tá? Mas eu não curto muito para baixo ficar analisando isso. Beleza, dá para confirmar. Ah, o teu ponto de entrada seria aqui. Ó, agora nas aulas anteriores a gente viu sobre prêmio e desconto. Então seria aqui mais ou menos uma região de venda quando o preço voltasse. Aqui nesse nível, se ele fizer no 1 minuto um novo choque, que é um confirmation entry, que a galera curte aqui, né? E voltar, aqui dá para pegar outra venda. É um choque do choque, tá? Isso é mais avançado, beleza? Então, resumindo, choque é a quebra de uma estrutura do preço. Qual estrutura? Nesse caso que a gente está trazendo aqui, são os exemplos, tá? De alta. Certo? Aqui eu vou trazer, ó, que foi um boss. Vou botar boss, boss, daria para se dizer que aqui foi praticamente um choque duplo, né? Um choque duplo, ele vem e rompe dois fundos, né? Ele faz um fundo dentro dessa última pernada aqui, rompe ele e rompe esse mais importante. Na verdade, o choque de fato seria talvez esse aqui, tá? Eu não sou tão bom assim em SMC, tá? Por isso que eu já não opero essa bagaça. É muito genérico, tá? Às vezes para um vai ser um choque, para o outro trader vai ser só apenas mais um boss. Cara, é muito doido isso, tá? Mas é muito importante em gráfico maior que choque é choque, ponto final. Vocês vão ver junto comigo, tá? E agora? Numa tendência de baixa aqui, ó. Então tem um boss, um boss, um boss. Tive um boss aqui? Não, não tive. O que eu tive aqui? Um novo fundo e uma falha de topo com topo mais baixo, ó. Topo mais baixo. Agora ele vem e rompe. Faz o que? O choque. A quebra de estrutura de alta. Certo? Ah, numa tendência de baixa, como que funciona isso, Cris? Vamos lá. Vamos passar. Tem aqui. Eita, que foi isso, cara? Estrutura de baixa. Tá aí, tá, gente? Essa é uma estrutura de baixa que lá embaixo, ó, ele parou de romper novos fundos, tá? Veio aqui romper um fundo, 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 veio aqui e não rompeu um fundo e fez um fundo mais alto, ok? E aqui ele tem um topo e ele faz aqui a quebra desse topo, beleza? Então, isso aqui, cara, é o choque, tá? Aqui, então, tudo aqui para cima é boss em uma tendência de baixa, ou seja, que são os rompimentos de fundos, tá? É basicamente isso aí, tá, gente? Cadê o boss daqui? Não continuou. Isso aqui já é uma característica, tá? Da gente detectar, pô, não continua. Não, ó, fez lá em cima, ó. Fundo, rompeu, boss. Fez um novo fundo aqui, rompeu, rompeu. Fez um novo fundo aqui, rompeu, rompeu. Então tudo isso aqui é boss, ó. Boss, 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 boss. Agora ele vem aqui, deveria de ter vindo para baixo aqui, ó. Feito o fluxo, ó. Sempre vai. Zigue-zague, boom. Zigue-zague, não fez o boom. Não rompeu. Ou seja, inverteu. Ele fez ROP, né? Ó, zigue-zague, boom. Zigue-zague, boom. Zigue-zague, ROP. Deu um troço aí, deu alguma coisa aqui na tendência, cara. Parou de quebrar fundos, parou de quebrar fundos aqui. Agora ele vem e quebra um topo aqui, ó. Esse, na verdade, na minha opinião, esse seria o topo mais relevante, tá? Então, esse seria o topo com maior relevância para quebra, de fato, da tendência. Porque aqui eu tenho essa última pernada mais forte, ó. Beleza? Só que tem gente que em gráfico menor vai ver choque aqui já, ó, de cara. Fez um choque, etc. Mas eu entendo que o choque de fato foi após esse topo aqui, tá? E aí sim vai ter N motivos para os caras acreditar que alguma coisa
teve nesse nível de preço, tá? Nesse nível de preço teve alguma coisa que fez quebrar a estrutura que era de muita força na venda. E da mesma forma, muita força na alta. Eu vou fazer isso em uma introdução para a próxima aula que é. E eu nunca escutei alguém falar dessa forma como eu tô falando sobre o SMC, tá? Olha só. Boss, fez um boss, fez um boss, fez um choque. Quebrando esses últimos dois fundos aqui, tá? Vou colocar aqui. CHOCH. Nesse nível de preço aqui, ou dá para se dizer aqui, existiu alguma coisa que fez parar a tendência de alta, tá? Presta atenção. Parar a tendência de alta e quebrar ela. De fato, existiu muita força, principalmente nessa última pernada aqui. E não foi nem nessa, ó, porque essa aqui não conseguiu, voltou. Essa aqui, pô! Então, cara, dado o SMC, a pernada mais importante que tem é essa aqui, ó, desse topo até aquele fundo, desse topo até aquele fundo, ok? Então, desse topo até esse fundo. Aqui os caras vão, cara, eles vão querer já vender em algum nível de FIBO. Tem aí as regiões de OTE, tá? OTE, que são regiões opcionais de trade, que são a região do 62, 70 e 79 de FIBO, ok? É só botar uma ferramenta de retração de FIBO aí nessa pernada, você vai achar as regiões de 62, 70 e 79. Ele não trabalha na 61, não trabalha na 50, ele quem? O criador do SMC, que se diz o criador do SMC, o Michael, beleza? Então, ele trabalha com essas regiões de OTE, num estilo de trade mais arrojado. Tem gente que vai querer vir aqui em cima já, ó, e achar um novo choque num gráfico de 1 minuto. Aí o gráfico de 1 minuto vai estar bem doidão assim, ó, voltando lá onde existiu um poder nesse nível, do que é, eu já vou te explicar o que é. Tocar aqui e fazer uma quebra no 1 minuto. Na volta, aí sim é uma confirmação da confirmação de quebra de estrutura. Aí eles pegam a venda nesse nível de preço para baixo, nesse ponto. Aí tem os caras também que fazem ao contrário. Não, já confirmou, realmente entrou poder aqui. Eles vão botar aqui o que eles chamam de order block, tá? Que é um último candle de alta. Eu não vou ensinar muito bem agora nessa aula sobre isso, porque não vem ao caso, tá? Então, um order block, e aí quando o preço voltar lá, ele simplesmente já engata aqui uma ordem de venda com o stop atrás, tá? Lá do último topo, ou até mesmo aqui. Ah, daí tem o tal do Fair Value Gap, tem isso que... Cara, eu não vou ensinar Fair Value Gap para vocês, tá? Porque é muita coisinha pra gente... Cara, é coisa que eu pouco uso. Eu uso só para algumas confirmações. Então eu não vou ensinar aquilo que eu não uso todo o santo dia, tá bom? Então é isso, gente. Aqui é onde se vende. Não é aqui. Não é aqui. Não é porque uma média móvel está passando aqui que você vai vender aqui. Não é isso, gente. É preço, lembra? Agora, unifica isso que eu ensinei com a aula de prêmio, gente. Prêmio e discount. Aonde se vende? Aqui, ó. Se vende mais para cima possível. Aonde tem mais comprador nessa pernada? Pô, vai comprar aqui. Não, né? Não vai comprar aqui. Você vai vender. Porque quebrou uma tendência, existiu um poder. E aqui você vai procurar algum motivo para vender. Ok? Nesse nível de preço, seja com order block, seja com fair value gap, seja com uma região de OTE. Cara, eu tô passando cada sacada para vocês aqui que eu deveria estar cobrando, mas eu não vou cobrar. Eu não cobro. Eu tô dando de graça aqui. Beleza? Então, gente, basicamente é isso. E agora, para um exemplo de compra, faz aí, Cris. Vamos fazer bem completo, tá? Eu não tô com pressa, tá, gente? Quem tá com pressa come cru. É basicamente isso, tá? Temos aí uma tendência de baixa estabelecida, tá? Aí aqui tem um boss, tem um boss, tem um boss, tem um boss. Cadê o boss? A continuação da tendência de baixa? Não teve. Inclusive, dentro de uma pernada vigente, que é essa que tá valendo, ele faz isso aqui, ó. Zup, to, close. Ele quebra esse cara aqui.
Tem gente que no mesmo time frame já vai interpretar que esse é o topo, mas na minha visão tem que ser o último vigente. Quebrou? Quebrou. Ó, quebrou. Fez o choque? Fez o choque. Ele fez o CH, ó, CH. Choque, quebra de característica. Agora, é aquela velha história. O preço vai mitigar, que é o que eles falam, a palavrinha bonitinha. Vai fazer a mitigação aqui, ó. Até aonde? Até numa região de OTE. OTE, lembra? OTE, que são as regiões de 62, 70 e 79% da retração do que, Cris? Da última pernada que fez o choque. Que é qual? Você pode considerar daqui até lá em cima, ou eu prefiro, tá? Eu prefiro desse fundo até lá. Porque na minha opinião sincera, é esse o range e não esse o cara que é o choque. Porque, cara, qual que era o último topo válido aqui em cima? Então tá aqui que é o choque, na minha opinião. Quem é mais fera em SMC talvez vai falar, não, cara, é aqui. Realmente, quiser aí. Beleza, daí tu considera dessa pernada até lá. Mas eu prefiro dessa pernada até lá em cima, eu entender que é nessa pernada que eu tenho que fazer a ferramenta de prêmio e discount. Encontrar aqui quais são os meus níveis bons para mim comprar. Ok? Ah, é os 3 níveis de OTE. Aqui, o preço parou aqui e pá. Tem gente que usa os níveis de OTE para fazer o confirmation entre do 1 minuto também. Tá? Que é aquele choque num minuto, voltou e daí você toca a bomba aqui também. Tá? É muito, muito bom esse tipo de estilo operacional. O que eu estou ensinando aqui, alguns casos eu faço quando não está claro para mim os gatilhos do 15 minutos, etc., do meu método, beleza? Isso eu uso, por isso que eu estou ensinando. Não ia ser à toa, só que eu não uso os níveis de OTE, eu uso outras técnicas, tá? Aqui você vai também poder falar o seguinte, não, cara, aqui tinha um order block, né? E aí você deixa o preço, fazer o quê? Mitigar, a mitigação, mitigation, né? Mitigation até aqui, blaus. Aí a galera mete e compra aqui, bota o stop bem curtinho atrás e o payoff paga. Mas eu não curto muito isso não, tá? E é basicamente isso, gente. Aula de boss e choque. Choque serve para realmente falar, opa, pode parar de comprar numa tendência de alta. Ou pode parar de vender na tendência de alta. Aí o que você vai fazer? Você vai virar a mão, beleza? Como? Com essas sacadas que eu te passei aí agora, tá bom? Então vamos aqui pro gráfico. Uma aula bem completa, como eu falei para vocês, tá? Cara, para marcar a região operacional, diário 4 horas, 1 hora, ok? Para analisar boss, choque, essas coisas, a gente pode utilizar aqui já o próprio gráfico de 1 hora, mas o de 15 fica um pouco melhor, tá? Ó, pode ver que o gráfico aqui, ó, eu vou botar o detector de topos e fundos para a gente não perder tempo, tá? Inserir o detector de topos e fundos, que é o que eu queria mostrar para vocês numa das aulas anteriores, tá? Tá aqui. Que ele é o quê? Ele é exatamente isso, detector de topo e fundo. Ah, que coisa. Ó, pronto. Aqui eu já consigo ver, ó. Ah, só decidir aqui. Vamos botar nos 5 minutos. 5 minutos é legal. Ah, nesse dia aqui, olha o que ele tá fazendo aqui. Para mim poder comprar, olha só, olha essa cara. Para mim poder comprar dólar, deixa eu tomar um gole de água aí, enquanto isso toma a tua também aí. Para mim poder comprar dólar, Cris, o que que eu faço? Tem que ter o choque. Onde é que tem choque aqui? Olha só. Aqui em cima então, o que que eu tenho? Ó, eu tenho esse topo, esses topos todos, esses. É só olhar a estrutura, gente. Lembra? Palavrinha estrutura. Topos, topos. Ainda quebrou um topo para mim poder comprar? Não, não quebrou topo, tá? Tem que ter o que aqui? Quebrar esse topo. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo, a gente procurar uma compra. Seja no order block, seja numa região de OTE, seja num confirmation entry, seja no que for, tá? Coisas mais avançadas de SMC eu não vou mostrar para vocês aqui, até porque tem alguma coisa no nosso canal e eu não opero o SMC puro. Eu opero dentro do meu método, ok? Então, é isso.
Teve a quebra de topo aqui ainda? Não, não teve. Então, por enquanto, ó, quebrou algum topo aqui? Não. Lembrando que para mim, o mais orientado aqui é que quebre esse topo aqui, o índice, tá? Para mim, tem que quebrar esse topo aqui. E aí, quando quebrar, na volta, não sei como é que ele vai voltar, às vezes ele simplesmente pega e vai embora. É do jogo, galera. Não é mil maravilha como ensina, tá? Ou às vezes ele volta e plaus. Para quê? Porque aqui deve ter algum order block, tá? Aqui nessa última porrada desse range inteiro, ok? Foi de repente uma porrada daqui para baixo, a gente considera da última pernada que ele começou o movimento. Aqui tudo é ruído, tá? Tudo ruído dentro dessa pernada. Tudo que tem dentro, ó, vamos apagar. Tudo que tem dentro dessa pernada, para cima, para baixo, pro lado não, né? Aqui e tal. Tudo é ruído, tá, gente? Quando que de fato esse fluxo de baixa do índice, do dólar, tá? Eu tô falando dólar aqui, vai de fato ser comprador. Quando romper o último topo vigente ou a última pernada. Por enquanto, a gente está pensando em venda, galera. Como assim, Cris? Exato. Lembra da aula de prêmio discount? Que essa pernada vai ter essa região do meio aqui, que é a briga. Região do meio que é a briga. Aqui embaixo eu vou ter região compradora. E aqui em cima eu vou ter região vendedora. Ou seja, prêmio e desconto. Aqui no meio é porcariada tudo. Muita porcariada. Tá? Isso dentro dos 5 minutos, tá, gente? Dentro de um gráfico de 5 minutos, eu tenho essa última pernada mais importante. Por isso que é a última pernada que importa. Tá? Até num time frame menor de 5 eu consigo me parametrizar. Então, o que, que eu faço aqui? Digamos assim, se eu só opero 5 minutos, não quero saber de gráfico macro, crise e tal. Cara, eu faria isso. Tá? Na verdade, com tudo que eu conheço hoje de mercado, eu não faria. Mas se eu não conhecesse o que eu sei, eu só faria isso. Tá? Faria isso, até aumentaria um pouquinho mais lá, ó. Consideraria até aquele último fundo lá. E aqui eu ia brincar e eu ia começar a apostar. Apostar não, né? Eu ia começar a querer vender mais aqui, a trabalhar mais nas vendas, tá? E agora, aonde que o preço pode ir? Se ele rompe esse topo aqui, Cris, ele tem uma projeção de parar no 111, bater e voltar. Ok? Ele pode simplesmente pegar, bater aqui nessa região, que é uma região de 7,6, a região do filé, como o Marco chama, para a gente vender. Ou se ele não fizer isso, ele romper, ele pode bater na 111, pode bater na 127, pode bater na 141, ou pode ir até no alvo cheio dele e voltar. Então eu tenho níveis de retração, de projeção e possíveis pontos de venda também, ok? O que acontece no dia a dia, como eu falei, tem que estar dentro da sala ao vivo para ver, tem que estar fazendo as análises junto com a gente. É um grupo educativo, é um grupo de análise, etc. Não é um grupo para passar cal, é um grupo de estudo do mercado, com base nas técnicas que a gente ensina, ok? Então, para mim comprar, cara, agora, tipo assim, ele veio aqui e fez esse fundo aqui. Agora ele fez esse outro fundo aqui. Agora ele até cria aqui, ó. Olha só, uma sacada que eu passo sobre manipulação. Sobre manipulação de mercado. Aqui ele deixa um fundo, aqui ele deixa outro fundo. Aqui ele já está deixando outro fundo. Então, cara, quem está comprando aqui, apostando na alta, eles estão deixando stop loss aqui embaixo posicionado, ó. Aqui embaixo. Olha só a sacada, cara. Quem está comprando aqui, isso é coisa de manipulação, tá, gente? Aula de manipulação. Você precisa entender isso aqui, tá? Senão você vai ser manipulado. E usar isso a seu favor, complementando com tudo que eu estou passando. Eles vêm fazer aqui. E quando eles descer aqui, ou o preço acelera mais para baixo, executando as ordens de venda. E aqui, ele faz um novo rompimento. Falha o último fundo. E aqui a gente pega numa região com correlação de reversão a melhor compra. Tá? Então pode acontecer isso. Quanto pode acontecer eles parar aqui já direto e lá para cima.
tá? Então eles já estão criando uma liquidez aqui embaixo, muito boa para servir como combustível para o mercado subir. Ah, eu peguei uma compra aqui, Cris, até onde é que eu levo? Cuidado com a região de 50, cuidado com essa região de 7,6. A de 100 não é tão importante, até é, porque é um topo, mas a 111, a partir daqui de cima, cara, já tem que começar a se cuidar, tá? Prestar atenção na região de 50 e na de 7,6 e se cuidar e zerar a posição aqui para cima, beleza? Porque o mercado ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, mitiga, esculhamba, bagunça, etc. Cara, se você é day trader, você pega o seu e bota no bolso, pega o seu e bota no bolso. Basicamente é isso aí, tá, gente? Beleza? Então, cara, assim, ó, analisando todo um contexto, o que, o mercado veio vindo fazendo aqui no mini dólar, na quinta e na sexta? Só boss, só boss, dado um time frame de 5 minutos. Fez um boss aqui, fez outro boss, 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 boss. Alguns vão querer considerar choque aqui, mas não é, porque a estrutura é a que manda. Tudo dentro dessa pernada é bagunça, é indução, é fazer vocês entender que é um choque e tal. Por isso que tem que quebrar o último topo macro, ok? Do time frame que você está analisando. Então é um boss, é um boss. Quem tentou comprar dólar, só se fu, né? Aqui, aqui não deu boss, ó, tá vendo? Não deu boss, isso aqui é muito importante. Por isso que o boss ele é importante, gente, porque não aconteceu mais boss aqui. Veio tentar fazer aqui, ó. Tentar fazer. Então, qual que é a próxima fase? Congestionar para induzir, manipular, para capturar e jogar para cima. Ou como eles vão fazer isso, a jogada para cima, pode ser até a partir desses outros fundinhos aqui, ó. A gente comprar aqui dólar na próxima semana, tá? Então, cara, é para isso que serve realmente boss e choque. Para mim analisar esse tipo de cenário e estrutura, ajuda e auxilia por demais na estrutura, tá, gente? Beleza? Então, é isso. Bora para a próxima aula, que é order block, tá? EQH e EQL. Também eu vou falar um pouquinho o que é o EQH e o que é o EQL, tá? Beleza? Vamos que vamos.